Paz e graça a todos. Vamos falar um pouquinho sobre fé salvífica. O primeiro quesito que nós temos que entender para falar de fé é entender, a princípio, em primeiro lugar, o que é a fé. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a fé é um dom. A fé não é uma opção, ainda que a opção seja um elemento da fé, seja uma característica da fé. A fé vai além da opção, vai além de reconhecer a existência da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A fé, acima disso, é um dom. Em Tiago 1,17, o apóstolo Tiago diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, veio lá do alto do Pai das luzes. Mas Tiago aí não está dizendo sobre fé. Mas essa recomendação, esta doutrina sobre fé, ensinada pelo apóstolo Tiago, corrobora com Efésios 2,8. Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto que a salvação, a graça e a fé não vem de vós. É dom do Criador, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, em primeiro lugar, primeiro fator, quesito, ponto a ser analisado é o que é fé. Fé é um dom. Tem muitas pessoas que querem limitar a fé à opção de reconhecer a existência de Deus. A fé vai além de acreditar que Deus existe. Tem muita gente que acredita que Deus existe e define isso como fé, mas isso não é fé, isso é acreditar. Não que acreditar não faça parte da fé. Então, a princípio, a fé é um dom. O apóstolo Paulo, ele nos certifica a respeito disso, nos dizendo que a fé é um dom. É um dom. E, em segundo lugar, vamos lá, né? O que é a fé? Além de ser um dom, o que é a fé? A fé, conforme o autor de Hebreus disse lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. É ter certeza em quem nós esperamos que nós não podemos ver. Ou seja, a fé, ela é espiritual. E ela é depositada em um Deus que também é espiritual. Ele é invisível. Nós não podemos apalpá-lo. Nós não podemos vê-lo. Ainda que o próprio Deus encarnado andou entre os homens durante um longo período para cumprir o plano de redenção desenvolvido pelo Pai. Ele morreu e deixou isso bem claro para Tomé, que bem-aventurado aquele que não precisou vê-lo para crer nele. Porque ele disse para Tomé, olha, você crê em mim porque você está me vendo, mas bem-aventurado aquele que crê e não vê. Então, o maior ponto da fé é as pessoas entenderem que a fé não está ligada a nenhum objeto. A fé não está ligada a um terço, um crucifixo. A fé não está ligada a uma imagem de escultura. A fé não está ligada a elementos da antiga aliança que, infelizmente, muitos pseudos mestres, falsos pastores, trazem para dentro de seus templos, como a arquinha da aliança, como o candelabro. São elementos da antiga aliança, e tudo isso que nós encontramos na antiga aliança era um tipo do antitipo, que Jesus é o antitipo. Jesus, ele cumpriu tudo isso. Tudo isso representava Jesus e se cumpriu na vinda de Jesus. Então nós não precisamos mais ter ligação com nenhum elemento da antiga aliança no que toca ao estatuto cerimonial, no que toca ao judaísmo, no que toca à religião que Deus estabeleceu na antiga aliança. Porque quem diz que aquilo lá não era uma religião, infelizmente está equivocado, está errado. Era uma religião. Deus instituiu uma religião.
Deus instituiu uma lei que se dividia em 3 assuntos: moral, civil e cerimonial. Deus instituiu o sacerdócio, que era o líder da antiga aliança. Na antiga aliança, a liderança era destinada ao sacerdócio, não ao pastorado. Não existia ministério do pastorado, existia ministério do sacerdócio araônico e levítico. Então Deus instituiu o sacerdócio, Deus instituiu o sistema sacrificial. Então tudo isso apontava para Cristo. Infelizmente as pessoas querem trazer esses elementos para os dias de hoje, em que nós estamos vivendo debaixo da graça, sendo que isso não tem mais valor espiritual para nós. Teve valor espiritual para o povo de Israel que vivia debaixo da lei, que profetizou Cristo, que só teve valor enquanto Cristo não veio. A partir do momento que Cristo veio, o tabernáculo, suas mobílias, o templo, a sinagoga, tudo isso deixou de ter valor. Isso não tem mais valor. Não existe mais valor para nós. Isso que as pessoas têm que entender. Os mandamentos seguem sendo válidos. Agora, o estatuto cerimonial que estava ligado ao sistema sacrificial, sacrifício de animais, ao sacerdócio araônico, a função do sacerdócio araônico e o ministério levítico dos levitas não são mais válidos. Os mandamentos seguem válidos, certo? Então, infelizmente, muitas pessoas querem trazer esses elementos para os dias de hoje. E as pessoas estão depositando a sua confiança nesses objetos religiosos da antiga aliança, né? Outros objetos criados também na atualidade pelos líderes religiosos sem ter ligação com o judaísmo, com a religiosidade do povo de Israel na antiga aliança, né? Pastores aí como que eu posso me expressar aqui para vocês? Pastores vendendo rosa ungida, vendendo voto do milagre, né? E muitas outras bizarrices heréticas que nós vemos hoje, sendo que é muito simples. É muito simples. O autor de Hebreus, ele está definindo a fé para nós. Ele está explicando o que é a fé de uma forma minuciosa, de uma forma profunda. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Então, você tem certeza em quem você espera mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Então, se você está depositando a sua fé naquilo que você vê, isso já não é fé. Isso é acreditar. É acreditar. Você acredita que Deus está por trás daquele objeto, mesmo que a Bíblia diga que não. A fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Então você tem certeza em quem você espera. Quem você espera? Jesus, que você não está conseguindo, que um dia vai voltar. A partir do momento que Jesus voltar, a sua fé acaba, ela cessa, porque você viu Jesus. Então a fé é para ser usada durante o nosso período aqui na Terra, enquanto nós estamos presos a essa natureza caída e corrompida pelo pecado. A partir do momento que nós vermos Jesus, nós não vamos mais precisar da fé, porque nós vamos estar vendo Jesus. Nós vamos passar a estarmos em um estado de incorrupção, de imortalidade, num corpo glorioso, num corpo iluminado. Vocês conseguem compreender, entender isso? Então tá, né, como eu estava dizendo aqui, primeiro fator quesito, fé é dom, né? Trazendo, né, para a palavra original em grego é pistes, que é depositar toda a confiança no Pai, no Filho e no Espírito, mesmo sem vê-lo, sem precisar de nenhum objeto para ser convencido que Deus, ele está operando a seu favor, está atuando a seu favor, está estendendo as suas mãos a seu favor, né? Essa é uma estratégia criada pelos pseudos mestres, falsos pastores, falsos pregadores. Para quê? Para poder enriquecer, para poder se beneficiar através das escrituras e encherem seus bolsos de dinheiro. Essa é uma estratégia do sistema religioso para poder tirar todo o teu dinheiro. É isso que as pessoas têm que entender, entendeu? Então fé é dom, é dom. Ninguém nasce com fé. A fé é gerada através da chamada, a pregação do Evangelho da Graça. Tá aí. Pessoa que diz que tem fé, mas não ouviu a chamada, a pessoa não foi regenerada, a pessoa não foi santificada, a pessoa não dá bom fruto, não pratica obras de justiça, não vive o Evangelho, não vive as doutrinas do Evangelho, essa pessoa, quando diz que tem fé, está mentindo, porque a fé, ela é produzida através do Evangelho.
através da pregação do evangelho. Então como que essa pessoa tem fé? Não, ela não tem fé. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Ouvir da palavra de Deus, da pregação do evangelho da graça. Então fé vem através disso. Fé vem através da chamada, da pregação do evangelho da graça. Agora, só porque a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos, Deus não pode se manifestar de forma materializada, dando experiência para os seus servos? É lógico que ele pode. Pode sim. O que não é normal é uma pessoa dizer que tem fé e falar que tá vendo o anjo direto. Direto. Eu acredito em arrebatamento espiritual, no Hades, no seio de Abraão, acredito em tudo isso. Só que não acredito que Deus vai ficar arrebatando a pessoa toda hora, não acredito que toda hora a pessoa vai ficar vendo anjo, toda hora a pessoa vai ficar vendo serafim, querubim, arcanjo, não. Pelos olhos da fé, sim, mas de forma materializada, se for para Deus mostrar de forma materializada, vai ser por um propósito muito grande. Tem que existir um desígnio, uma intenção importante para Deus se manifestar de forma materializada para uma pessoa, que eu não sei. Pois a Bíblia diz que ninguém conhece os pensamentos de Deus e ninguém pode dar conselho para Ele. Então, nós também não podemos limitar as experiências que Deus pode dar para uma pessoa baseada em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Só porque diz que a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. É a prova do que não vemos. Então, Deus não pode, Deus está proibido, só porque nós estamos dizendo, Deus está proibido de se manifestar de forma materializada para os seus servos. Ele não pode arrebatar essa pessoa no inferno, ele não pode arrebatar essa pessoa no seio de Abraão, ele não pode mais dar experiências para a pessoa num sonho, ele não pode mostrar a sua glória, a sua grandeza de forma materializada no dia a dia da pessoa. Não estou falando que isso deve acontecer toda hora, mas eu acredito que dependente da busca, da constância, na busca, na oração e no jejum, Deus pode fazer o sobrenatural que nós nem imaginamos, que nós não pensamos. A própria palavra diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, à mente do ser humano, é o que Deus tem preparado para o ser humano. Então nós sabemos que tudo depende da busca, né? E é claro que não vai ser toda hora que Deus vai fazer isso daí, até porque nós estamos presos a uma matéria carnal, a uma natureza terrena. Então isso não seria bom, né, para o nosso psicológico, para o nosso psíquico, né, para a nossa mente. Deus não vai ficar toda hora mostrando demônio para você, nem ficar mostrando anjo, mas eu acredito que ele pode te arrebatar lá para gerar um temor em você, você entender que infelizmente muitas das vezes mesmo a pessoa ouvindo a palavra não é o suficiente para ela ser convencida de que, né, a conduta dela em todas as maneiras de viver, no que veste, no que vê, no que ouve, no que pensa, no que fala, é pecado. Então Deus faz o que? Deus vai lá, leva essa pessoa lá no Hades, leva essa pessoa lá no inferno, ou no seio de Abraão, ou dá experiência para ela materializada no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ou seja, existe um propósito, um desígnio para quê? Para salvação. Não é para a pessoa ficar se sentindo a pessoa mais espiritual do mundo, mais próxima do mundo, mais próxima de Deus, né? A pessoa mais espiritual do mundo, mais próxima de Deus do mundo. Não, isso não é para gerar soberba, isso não é para gerar orgulho, arrogância na pessoa, sentimento de grandeza, mas sim para a pessoa despertar e a pessoa ser salva. Então é isso, meus irmãos, né? Abri esse vídeo aí só para falar um pouquinho de fé. Fé é isso aí, né? É o que a Bíblia diz, é dom, né? Definição de fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos, né? E a palavra no original é pistes, que é depositar toda a confiança em Deus, né? Sem precisar vê-lo, né? Esperar nele sem precisar vê-lo, pois um dia nós vamos ver e não vamos mais precisar, né, desse dom que Deus nos dá para podermos servir Ele, que é o dom da fé, para podermos servir Ele pela fé, mesmo sem vê-lo nós esperamos por Ele e acreditamos que um dia nós vamos vê-lo.